Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate, aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares. Meu nome é Marcelo Corrêa, sou professor de Geografia e escolhi para esse encontro o tema Estado Islâmico. É um califado que vem surgindo aí, ou busca se estabelecer ao norte do Iraque, Síria, países próximos. Vamos então discutir um pouquinho esse assunto aqui, tá? Ok? Fiquem à vontade para enviar comentários, críticas, como sempre. A discussão de hoje está baseada em um artigo que eu publiquei no nosso blog no dia 27/8. Vocês têm o endereço aí, correia.blog.lemonde.fr, ok? Bom, primeiramente temos que entender que sobretudo de 2001 para cá, os americanos intensificaram, foram inúmeras operações, longas operações militares no Oriente Médio e que não surtiram, obviamente, no que eles, americanos, gostariam. Aquele modelo clássico que eles tentavam imprimir ao longo da Guerra Fria. Se há um governo que não nos agrada, nós entramos, destituímos este e instituímos um outro que passa a governar como uma espécie de fantoche. Não foi bem assim. As operações militares, por exemplo, no Iraque, no Afeganistão, foram simplesmente desastrosas. Foram gastos aí alguns bilhões. Calcula-se que Iraque e Afeganistão tenha chegado aí a 3 trilhões ao longo desses já mais de 10 anos, evidente. Me perdoem aí a voz, esse tempo seco e de repente úmido e temperaturas altas e baixas estão nos deixando louco. Mas vamos lá. Calcula-se que ao longo desses mais de 10 anos o gasto militar tenha passado aí dos 3 trilhões, certo? Bom, vamos então entender o caos que ali se instaurou, e que alguns grupos acabam se aproveitando desse caos e, sobretudo, do ódio que os americanos conseguiram. Não vou falar que eles conseguiram criar, pois já existia, eles conseguiram estimular ainda mais o ódio da população ou de grupos locais com relação ao Ocidente e, sobretudo, com relação a países como Estados Unidos, Inglaterra e aqueles que atuaram mais, assim, de modo mais incisivo na guerra ou apoiando tropas americanas. Tá? Bom, o que aconteceu agora nesse meio de ano? No norte da Síria, que é um outro lugar que está completamente caótico e vem já há alguns anos. Nós acompanhamos e até discutimos aqui a chamada Primavera Árabe, que foram levantes populares que num primeiro instante pareciam levantes democráticos em vários países do Oriente Médio, Norte da África, como Tunísia, Egito, Turquia, Marrocos, Líbia, Argélia. Bom, e que parece que não é exatamente isso. Foram levantes populares, evidente, mas que na prática a impressão que hoje temos é que acabaram trocando 6 por meia dúzia. Saiu um grupo que atuava de forma ditatorial há muitos anos e agora parece que temos novos, ou o mesmo grupo com cara nova, e a democracia esperada não aconteceu. Agora, no caso específico da Síria, isso nem aconteceu propriamente. Os levantes ocorreram, mas o governo não caiu. Bashar al-Assad continua governando a Síria, e lembrando que anteriormente era o seu pai que governava, então a família está no poder há mais de 40 anos. Bom, e em meio ao caos que se instalou na Síria, de grupos que buscam derrubar o Bashar al-Assad e que, por alguns acreditam, vem conduzindo um genocídio, o governo vem conduzindo um genocídio, já falam em mais de 200 mil mortos na Síria, já falam em 300 milhões
de refugiados, né, que estariam vivendo sobretudo em países como Turquia e vários outros lugares, inclusive aqui para o Brasil vieram alguns refugiados sírios, já que existe aqui uma grande população árabe síria, então por que não buscar, né, um contexto de maior segurança para essas famílias, evidente. Bom, e em meio a essa loucura que está a Síria, até mesmo registros do uso de arma química por parte do governo, né? Imagens chocantes, né, de muitas crianças mortas, né, ao longo desses anos, e um total, como eu disse, de 200 mil mortos. Não é um número, né, bom, uma morte já seria bastante, mas 200 mil não é nada assim, pouco expressivo. Mas o que nós vimos ao longo desses anos é que nenhuma medida mais incisiva foi tomada contra esse governo, acusado por muitos de genocídio, né? O governo americano até que levou ao Conselho de Segurança a necessidade do envio de forças para conter, né, esse processo, essas mortes. O governo inglês apoiou, o governo francês apoiou, porém no Conselho de Segurança houve um veto por parte da Rússia, o primeiro veto por parte da Rússia, que é aliada de longa data da Síria, né, que utiliza portos, né, sírios do Mediterrâneo, né. A Síria tem uma posição, né, bem complexa aí na realidade do Oriente Médio, né. Ao mesmo tempo que tem essa aliança com a Rússia, que utiliza os seus portos, tem também um acordo com Israel. Israel ocupa parte da Síria desde lá do final dos anos 60, da Guerra dos 6 Dias, né, que Israel ocupa uma região sudoeste, que são as colinas de Golã, né. Então, ao mesmo tempo, tem relação com Rússia, tem relação com Israel. O governo anterior, o pai do atual governante, Bashar al-Assad, que tinha o mesmo nome, por sinal, ele tinha boas relações com os Estados Unidos também, e contrapartida a Israel, e agora ele chegou mas muito próximo de ser deposto. Só não foi por um veto russo, sobretudo o russo, mas houve o chinês também, e agora parece que tudo está mudando, né? O Oriente Médio está virando literalmente de ponta cabeça, porque ao norte da Síria, e usando dessa situação de completo descontrole, foi criado um califado. O califa, bom, a pronúncia, me perdoe, mas, né, Abu Bakr al-Baghdadi, conhecido como, vamos ficar mais fácil para a gente, Califa Ibrahim, né? Esse líder proclamou um califado ao norte da Síria. Califado seria um estado, né, regido pelas leis islâmicas, né, que segue literalmente o conceito de Estado, de governo, conforme o Alcorão, conforme as escrituras sagradas, né, do mundo islâmico. E ele vem conseguindo estabelecer esse califado independente das fronteiras atuais, que é um dos princípios de um califado, né, que seria um Estado em nome do Islã, que venha a zelar pelo Islã e pela expansão do próprio, e então desconhece, evidente, fronteiras estabelecidas pelo homem. Seria algo para a humanidade, para o mundo islâmico. E ele, usando dessa situação de descontrole, ele conseguiu impor, né, esse califado, impor o seu governo através de um grupo fortemente armado, que utiliza de uma extrema brutalidade, em especial com aqueles que não professam a mesma fé, o Islã, e ao mesmo tempo oferecendo serviços básicos como segurança, que é algo relativo, né? Segurança e brutalidade. Quem está do meu lado eu ofereço segurança, se não está ali na iminência da morte. Criando meios de emprego, de assistência médica, né? Uma espécie, vamos dizer assim, de um clientelismo para aqueles que estão ao meu lado e uma extrema brutalidade para quem não está.
né? Então, de um modo ou outro, ele tende a cooptar, né, a conquistar as pessoas, ou pelo medo, ou por oferecer um mínimo de alimentação, de água, ou coisa parecida, né? E extremamente, exatamente essa maneira como, né, o califa Ibrahim conduz, né, levando aí um Islã ao extremo, vem trazendo muita gente, né? Muitos que sofreram com essas intervenções militares, sobretudo desses últimos 10 anos, estão vendo nele uma espécie de liderança, né, para um novo mundo, uma nova realidade e, lógico, imprimindo esse ódio, e sobretudo ao Ocidente, aos Estados Unidos. Então, vem ocorrendo um fluxo de pessoas, né, dispostas a ações extremistas, né, e em nome desse califado, e também uma maneira de vingar. Isso é notado, né? Existe o intuito da vingança com relação à presença americana. Você tem, né, acho que muitos, né, acho que até assistiram, infelizmente aí, pela internet acaba que essa coisa circula com uma velocidade incrível. Há um esforço para retirar esse vídeo, mas o vídeo se perpetua, né? E muitos devem ter visto o vídeo onde o jornalista americano, né, James Foley, é decapitado por um extremista, acredita-se que tem origem inglesa, né? Alguém, óbvio, né, simpatizante e de origem, né, com uma origem talvez nessa região, ou de uma família proveniente dessa região. Bom, mas alguém de talvez até nacionalidade, isso só no papel, evidente, inglesa, poderia ter sido aí o autor da decapitação do americano. A inteligência inglesa vem apontando aí alguns nomes, não declararam esses nomes, mas dizem que estão muito próximos de encontrar o autor dessa decapitação. E o filme já foi revisto aí inúmeras vezes, e muitos se identificam. Outros filmes semelhantes aí estão circulando por aí, né, onde os seguidores do califa Ibrahim executam pessoas e crianças. Um vídeo muito chocante de uma menina com uma faca em uma boneca, né, simulando algo parecido com o que aconteceu com o jornalista, também chocou bastante aí a comunidade internacional. E o receio, né, o receio de que esse ódio possa levar muita gente a esse espírito simplesmente de vingança e tornar a região um lugar ainda mais descontrolado, vem colocando esse califado como praticamente hoje, né? Hoje o inimigo número um aí, superando até mesmo a Al-Qaeda, né? Isso é dito pelos governos, né? Sobretudo o governo americano, né? E que algo assim emergencial tem que ser feito, né? Porque a situação é muito mais séria do que nós até imaginamos, né? Que, evidente, a situação é séria, mas é fruto de uma ingerência, é fruto de operações militares ocidentais que acabaram provocando essa realidade aí bem caótica. E uma coisa, né, que para nós chama muita atenção é que sempre tentamos entender um pouquinho o Oriente Médio. Em uma semana tudo muda, né? Muda assim de uma velocidade, né, para nós muito difícil de compreender. Hoje parece que, se existe uma maneira de conter esse grupo extremista, e não só conter, impedir que ele continue crescendo, né? Não só conter em suas ações, mas conter o seu crescimento, seria o apoio do governo sírio. O governo do próprio Bashar al-Assad, que até ontem, né, entre aspas, era ameaçado, que os americanos propunham uma intervenção militar para derrubá-lo, para conter o genocídio. Agora parece que ele é a esperança. Uma operação militar em conjunto com a própria Síria, né? E aí difícil será esquecer as 200 mil mortes e os 3 milhões de refugiados. Mas tudo leva a crer que sem o envolvimento do próprio governo sírio, vai ficar ainda mais difícil conter
perdão, conter esse califado, né? E é evidente que a Rússia, nesse instante, a Rússia acaba crescendo ainda mais no jogo, né, geopolítico. Por quê? Porque se não fosse a Rússia, a intervenção militar já teria acontecido. Teria acontecido na Síria, né? E estaria ali um governo ainda mais inseguro que o atual, né? Talvez tornando mais difícil ainda o combate a esse califado. Evidente, quando falamos califado, não é o combate ao califado no modelo islâmico. Isso é evidente que não tem nada, não existe a menor possibilidade de se criticar essa forma de governo, mas a maneira como eles, né, utilizam da religião, né, para convencer essas pessoas aos atos extremistas, né? É evidente que o Islã em si não fala nada dessa brutalidade que eles hoje estão imprimindo no norte da Síria, em expansão, já tomando o norte do Iraque, com a possibilidade de ir para outros lugares como Turquia e Irã, né? Então, aqui nós estamos fazendo uma crítica ao modelo, né, de gestão das pessoas do território, que seria o chamado califado, né, que provém lá do Islã. Aqui é a maneira como esse grupo conduz, né, essa extrema violência, essa intimidação, evidente. E hoje imaginar, né, que vamos precisar do próprio Bashar al-Assad, né, até então, né, classificado como genocida, fica bem difícil, né? Aquele que eu ameacei derrubar, agora eu vou talvez ter que me reunir com o próprio. É algo assim bem contraditório, né? Agora deve ser extremamente chocante também para as pessoas que foram obrigadas a deixar a Síria ou que perderam tantas pessoas, estão vendo agora o presidente sírio participar da solução para o Oriente Médio. Digamos, entre aspas, o Oriente Médio não, mas essa região extremamente perigosa. Ele já disse que está disposto a cooperar. E outro país que também deve participar dessa atuação em conjunto para derrotar o tal califa Ibrahim é o próprio Irã. O governo americano já disse que o Irã é peça-chave no combate ao califado, né? Irã, que é um inimigo aí, né, de longa data dos americanos, nós até aqui já falamos sobre esse assunto, né? Essa tensão entre os dois remete a 1979, a Revolução Islâmica, conduzida lá pelo Ayatollah Khomeini, né? E de lá para cá, relações cortadas em todos os aspectos diplomáticos, econômicos, né? O anterior presidente do Irã, o Ahmadinejad, né, ele tinha uma postura bem, vamos dizer assim, bem radical. Ele falava em riscar Israel do mapa, ele, né, falava em ódio, né, de forma declarada ódio aos Estados Unidos. E agora o novo governo, né, do Hassan Rouhani, que no início era considerado um governo moderado, né, não atendeu aí as exigências quanto ao programa nuclear, que eles, né, que o Irã afirma ser um programa pacífico e que os americanos afirmam que não é pacífico e que o Irã deveria abrir mão, cancelar esse programa nuclear em definitivo. Ele, né, o atual presidente, o Hassan Rouhani, deixou de ser considerado moderado. No início ele era, em comparação ao Ahmadinejad, como eu disse, que dizia, vamos um dia riscar Israel do mapa. Ele, então, era moderado, passou a não ser considerado moderado, pois não atendeu às exigências quanto ao programa nuclear. Agora, os americanos precisam dele para, então, atacar esse califado. Voltaram a classificá-lo como um líder moderado, né? E, então, por iniciativa americana, querem restabelecer aí uma negociação. E, lógico, o governo do Irã aproveita o momento e fala, claro, vamos colaborar. Só que queremos aí, em definitivo, criar, né, meios para que nós, Irã, possamos dar conta do nosso programa nuclear. É uma moeda de troca. Vocês precisam do Irã para conter o califado. Ótimo. Nós exigimos que parem de nos perturbar quanto ao programa nuclear. Que o mundo reconheça, em definitivo, que é um programa pacífico.
né? Técnicos da Agência Internacional de Energia Atômica já visitaram o Irã inúmeras vezes, não encontraram nada, e o governo americano cisma em falar que o programa tem fins bélicos. E o governo do Irã diz que não, o fim é pacífico, é energia, é medicina nuclear, é uma série de outras áreas onde a energia nuclear pode ser utilizada. E agora, talvez, né, por pressão, né, da necessidade de até percorrer o território do Irã para chegar ao califado, eles tenham que falar algo aí e pôr um ponto final aí nessa questão quanto a dúvidas sobre o programa nuclear do Irã. O Irã não vai perder, evidente, essa oportunidade. E mais uma e última coisa ainda, né, envolvendo essa loucura que hoje está o Oriente Médio, a situação dos curdos. Os curdos formam o maior grupo étnico sem território. A etnia curda, né, que tem também, né, uma história, né, de muitos e muitos séculos, como inúmeros povos do Oriente Médio, né, árabes, persas e etc. Os curdos formam 35 milhões. Né, o contingente aí de curdos, o grupo étnico tem 35 milhões de pessoas. E eles estão em uma região de fronteira, sobretudo na Turquia, mas também muitos curdos no Irã, Iraque e Síria. Né? Então, em meio a essa confusão, os próprios curdos exigem a criação do seu território, do Kurdistão. Óbvio que a Turquia, a Turquia não está disposta a ceder território, como também não está o Irã, e talvez desse descontrole, né, do caos que hoje se estabeleceu aí na Síria e no Iraque, daí saia uma porção de terra para os curdos, o que não agrada os vizinhos, porque se os curdos conquistarem um pedaço da Síria e um pedaço do Iraque, né, eles ali se estabelecem, formam suas, né, se houver um reconhecimento internacional, formarão seus exércitos, né, terão direito de formá-los, e assim os vizinhos Irã e Turquia acreditam que pode existir uma ameaça deles, então, futuramente reivindicarem. Né? Então, não querem estabelecer o Estado curdo, né? Etnia que, digamos, sofreu muito nos tempos do Saddam Hussein, que até mesmo utilizava o norte do Iraque, região curda, para teste de armamento, sobretudo armamento químico. Né? Bom, então é isso. Fora essa questão, óbvio, tem a questão da Palestina, né? Faixa de Gaza, essa operação, né, desastrosa aí, e que já há inúmeras mortes, né, e que trataremos certamente num outro, né, momento. Ok? Bom, então dei uma acompanhada aí no que se passa no Oriente Médio, que a situação está bem complicada. Uma dica, dei uma boa fixada nos mapas, né, onde o califado está instaurado, embora não reconhecido. Peguem aí bem as fronteiras, quais são os países próximos, o envolvimento direto e indireto. Todo tema que tende a um pouco mais aí, né, uma abordagem um pouco mais polêmica, isso vale também para a questão palestina. O que nós vimos nos últimos anos, nos grandes vestibulares, é que né, eles tendem a evitar uma pergunta em maior profundidade, porque é impossível não se posicionar, é impossível uma resposta sem um maior posicionamento, e esse posicionamento é muito pessoal, envolve a história de cada um, né, a conduta, ideologias. O vestibular não quer isso. É uma polêmica, é algo que não vai trazer nenhum ganho para quem organiza a prova. Então é melhor, né, pegar o básico, né, entender assim, ó, eu leio uma matéria no jornal e eu sei do que se trata. Eu sei quais são os povos, eu sei quais são os territórios, né, e ponto final. Beleza? É isso que vem sendo cobrado, pelo menos nos últimos anos. Então, uma boa olhada nisso aí, fixada nesses conhecimentos. Ok? Até uma nova oportunidade. Tchau.